Fala galera do Fenômeno Azul, estamos chegando para mais uma edição do nosso Reicast, esse que é o podcast mais azulino entre todos. E logo por essa primeira imagem já deu para perceber que temos um convidado especial, outra vez atravessando o Atlântico para trabalhar no futebol brasileiro, Antônio Oliveira. Seja bem-vindo. Você já tem aqui 2 semanas em Belém, mas não custa nada dar boas-vindas para que você seja bem-vindo a Belém do Pará, ao Brasil e ao maior clube da Amazônia, que é o Clube do Remo. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É um enorme prazer poder estar aqui com vocês e também uma enorme responsabilidade. Espero que seja um bate-papo onde toda a gente desfrute e conheça, acima de tudo, para além do profissional, a pessoa. É importante, né, a gente passar essa imagem da pessoa em si. O Antônio Oliveira, então, já me permita fazer a primeira pergunta, até para entender o meu roteiro aqui, a minha condução. É um cara mais brincalhão? É um cara mais da resenha? É um cara mais sério? O que é que eu posso abordar aqui? Não, acima de tudo, o António é alguém que tem 2 paixões. Ou 2 grandes paixões, que é o futebol e a família. E ele entrega-se de corpo e alma a elas, e uma depende da outra, até do próprio bem-estar, principalmente para nós chegarmos a casa bem dispostos, e muitas das vezes, e infelizmente, muitas das vezes quem paga, muitas das vezes pelas coisas eventualmente não estarem a correr como nós desejamos, é a própria família. E até nós partilharmos também os momentos de euforia também com eles. Infelizmente para mim, a minha família nem sempre está comigo, portanto é uma ausência que Sentida. faz sentir, mas é a paixão que eu tenho pelo futebol que gera essa ausência. Portanto, nós infelizmente deixamos de ver muita coisa, ver crescer os nossos filhos, fazer aquelas coisas básicas que todos os pais gostam de fazer e de sentir, de levar à escola, de levar ao treino, de fazer os trabalhos de casa, portanto, e há a vida que nós escolhemos. É aquela construção da memória também, né, ao lado dos também, filhos. E eles próprios também sentem isso, essa ausência do pai. Mas eu costumo falar à família, nós para termos umas coisas temos que abdicar de outras, portanto, e nós, acima de tudo, infelizmente eu tenho isso, para quem anda no futebol, ter alguém ao nosso lado que tenha e que seja bastante compreensiva, portanto, e a minha esposa nesse caso é pai e mãe ao mesmo tempo, portanto, e nós às vezes dizemos que ou dizemos qualquer coisa relativamente à mulher, mas é assim, ser mãe é uma profissão. Sim. Ser mãe é uma profissão extremamente desafiante, educar os filhos é muito, muito complexo, e é como os jogadores, e numa equipa, é insistir, não desistir, até termos os bons resultados. E juntando essas 2 paixões que você citou aí, o futebol e a família, dentro de campo, você como chefe, como líder ali de uma equipe, o teu estilo com os atletas é ser mais o paizão, saber cobrar na hora de cobrar, puxar a orelha, exigir a disciplina, mas também saber abraçar. Na tua primeira coletiva, você chama a responsabilidade pelo resultado. Como é que é o Antônio Oliveira à frente? Assim, é como os nossos filhos, portanto, nós passamos até mais tempo aqui com eles do que propriamente com a nossa família. E nós temos que entender que por detrás do jogador há o ser humano, portanto, e nós temos que tratá-lo como tal, sentir que é alguém com sentimentos, que é um pai, que é um filho, portanto, que tem as suas preocupações, portanto, e nós temos que o gerir de forma diferente. É por isso que falo muitas das vezes que um treinador é muito mais do que um saber só do treino e do jogo, portanto, é um gestor, portanto, e nós temos que olhar os jogadores dessa forma. É como tratar dos nossos filhos. Nós não podemos só dar amor, nem podemos só cobrar, portanto, temos que arranjar aqui um ponto de equilíbrio, dar amor e cobrar, principalmente escolher os timings
e os momentos certos para o fazer. Agora me permita viajar um pouquinho pela história para a gente conhecer um pouquinho sobre o Antônio Oliveira lá atrás, que quando atleta parou até muito cedo, diria 29 anos, mas por um motivo de estudar, também se capacitar. Como é que foi essa tua carreira e essa transição já para o lado acadêmico? Assim, é evidente que eu tive sempre o meu sonho, portanto, de ser jogador de futebol profissional. Fui realizando também e atingindo metas dentro desse percurso como jogador, mas desde cedo percebi que a minha grande paixão era ser treinador de futebol. E O Antônio Zagueiro tinha vaga no time do Antônio Treinador? Não jogava. Por quê? Não jogava. Porque o futebol existe outras componentes e outras capacidades volitivas que eu não tinha, portanto... acho que era um jogador que tecnicamente era evoluído, mas era pouco agressivo, portanto, e isso hoje em dia, principalmente no futebol moderno, velocidade, intensidade, agressividade, atitude competitiva, ela faz sentido. Portanto, como o meu pai diz, és muito melhor treinador do que jogador, mas ao longo desse percurso como jogador fui-me preparando através da via académica, licenciei-me no curso de Educação Física e Desporto no ramo de treino desportivo, fui tirando o meu mestrado também do treino desportivo de alto rendimento e ao mesmo tempo também fui tirando as minhas licenças UEFA para me permitir ter a minha independência e poder treinar onde quer que seja e outros contextos. Portanto, fui-me preparando jogando, tendo essa situação académica sempre precavida, porque o meu pai sempre me falou. E isso também é importante para os mais jovens. Eu ia tocar nesse assunto, porque serve de exemplo para muitos jogadores que a gente sabe o quanto que é difícil você chegar lá, atingir o nível de se tornar um jogador profissional. Mas se não deu certo, meu amigo, aqui você já tem pelo menos... E o futebol ele é uma carreira muito curta. Com 37, 38 anos você ali praticamente já está parando. Muito curta e não dá espaço para todos. Sim. Infelizmente não há espaço para todos, portanto é muita gente para poucos lugares. E mesmo quem tem lugar, muitas das vezes não consegue a sua independência financeira no final dessa carreira para poder dizer que só viveu do futebol. Portanto, e nesse caso aí, sobre esses princípios e valores, eu agradeço muito aos meus pais, sou extremamente grato a eles pela educação que me deram e que me prepararam sempre para o futuro, perseguindo os meus sonhos, mas tendo bases para um futuro caso esse sonho não se concretize. Portanto, e nesse aspecto, aquilo que eu dou como conselho, até para os meus próprios jogadores, para os jovens, que não desistam do seu sonho, nunca desistam do seu sonho, mas tenham outras ferramentas para, no caso de não dar, ou mesmo quando terminarem a carreira, poderem seguir o seu caminho e ter uma formação de base sustentada porque como disse bem, a carreira do jogador é extremamente curta, portanto depois há vida para além disso e nós temos que estar preparados e ter essas ferramentas para continuar a nossa vida. Aí você citou a questão do seu pai e aí de novo encontra família e o futebol, porque quando você está nesse processo de formação, já fora do campo, você trabalha com ele também? Eu acho que foi no Kuwait. Trabalhei 6 anos, 4 Ele como técnico e você como auxiliar. Como é que era essa relação na beira do gramado? Foram 4 anos no Irã e foram 2 anos no Kuwait. Olha, num do clube que até o próprio Dodô jogou. Mas chegaram a trabalhar juntos lá com o Dodô? Você foi? Não. O Dodô na época não estava, passou depois. Já foi em ano anterior que nós ficamos. Para mim foi uma escola. Eu tenho 3 grandes mestres na minha vida e mais do que aquilo que o treino, que me ensinaram muito e do jogo também, foi os princípios e valores, formas de estar, de ser e na vida. É por isso que às vezes, sabe que muitas vezes nós estamos aqui deste lado e muitas das vezes somos atores. Eu tento ser sempre... É evidente que o futebol é um jogo de emoções e muitas das vezes nós trazemos e transbordamos adrenalina. E uma das coisas que às vezes me magoa, porque até tem muito a ver com os valores e com os princípios que me ensinaram, e é uma forma de estar minha, quando me acusa um bocadinho de arrogância. Portanto, e isso me
me machuca. Prefiro que me digam que eu sou mau treinador do que má pessoa. Sim. Portanto, e isso me machuca muito. Ainda há bem pouco tempo também, num jogo anterior, o senhor, e que o respeito, como respeito todos os treinadores, que eu já nunca tive nenhum problema, mesmo quando joguei contra os grandes treinadores brasileiros, como o Renato, como o Mano, com o Fernando, o Diniz, portanto, nunca tive nenhum problema com nenhum deles. E desde já aproveito para o dizer. Portanto, em nenhum momento tentei ferir, sempre respeitei as equipas, sempre respeitei os treinadores. Portanto, saber ou ganhar é uma forma de estar também no desporto. É importante saber perder, mas sobretudo saber ganhar. Mas acusar-me de falta de humildade, eu não admito. E isso vai além, né, Antônio? Quando, por exemplo, você citou aqui a questão de profissionais altamente renomados. Mas eu acredito que a educação seja um princípio, como você citou aí. A educação é tudo. É tudo. Do porteiro ao rapaz que está ajeitando a grama, ao presidente do clube. Eu acho que, independente de quem seja. E todos, para mim, têm o meu respeito, a minha admiração. E uma das coisas que me podem eventualmente me ferir é essas acusações. Portanto, muitas das vezes, antes de nós tecermos determinados comentários, portanto, conhecer a primeira pessoa para depois tomar juízos de valor. Portanto, respeito toda a gente, respeito as opiniões de todos, mas acusar-me dessa situação aí, de arrogância e de falta de humildade, é algo que me magoa, porque foi algo que os meus pais me transmitiram e eu tento também transmitir aos meus filhos. Já que tocamos no assunto valores e princípios, o que o Antônio Oliveira, como treinador, não abre mão se tratando de equipe, dentro de campo, de característica, de postura profissional também? Porque a gente sabe que o futebol ele vai muito além, né? Só do esquema tático, das peças. Com certeza. Há valores e regras de ouro que devem fazer parte dentro de um time de futebol. Portanto, a honestidade, a frontalidade, a seriedade, a solidariedade, o ninguém é mais importante da equipa. Portanto, perceber esses valores e dentro dessas regras. E quem cumprir essas regras está predisposto para poder ingressar num grupo que é liderado por mim. Porque o mais desafiante no futebol, enquanto treinador, é conseguir congregar 30 cabeças. Portanto, e cabeças diferentes, né? Cabeças diferentes num objetivo comum. Esse é o grande desafio do treinador. Porque eu costumo dizer sempre 80-20. 20% é o jogo e o treino, porque ele realmente nos identifica enquanto equipa. Às vezes sai melhor do que outras vezes, mas 80% é a gestão dos recursos humanos, que são os jogadores que nós temos à nossa disposição, e são a gestão das emoções de cada um deles, como falou e muito bem, todos eles são diferentes. Se nós não tivermos esses 80, os 20 podem ser os melhores do mundo, que nada vai adiantar. Portanto, olhar principalmente sempre por detrás do jogador ao homem, e se nós respeitarmos isso, acho que estamos no caminho certo. Agora, assistindo uma outra entrevista, você tocou numa palavra que foi até para o Charla, adaptabilidade. Né? Eu acho que dentro disso, desse conceito que você falou, eu acho que a gente pode trazer essa palavra e entender que tudo é adaptável, você pode formar através daquela sua linha de raciocínio. É assim que você pensa também? Um grupo para que se adapte ao seu trabalho e você também se adapte ao grupo para que no final o objetivo seja alcançado? Nesse aspecto aí, quando eu falei de adaptabilidade, tem muito a ver com a capacidade do treinador português em diferentes contextos, conseguir se adaptar mesmo em situações adversas e ter resultados e ter sucesso. Portanto, e isso é o panorama do treinador português, portanto, que felizmente se preparou durante anos para poder estar a tirar este resultado, portanto, e este sucesso, através dessa adaptabilidade, fazer com pouco, das vezes fazer muito. E relativamente aos grupos, acho que tem que haver flexibilidade. Acho que nós temos que ter, eu como treinador, tenho que ter a minha liderança, tenho que ter a minha comunicação, a minha forma de gerir, a minha identidade enquanto equipa, a minha metodologia de treino e de jogo, mas ser flexível relativamente àquilo que eu tenho pela frente, respeitar as características de cada um,
mas não desvirtuar daquilo que nós acreditamos e da nossa matriz. Portanto, é ter um bocadinho de jogo de cintura. Uma expressão bem brasileira, né? Um jogo de cintura. Ter jogo de cintura, porque é um processo para ambos, de adaptabilidade para ambos. Portanto, mas, acima de tudo, ter essa humildade de olhar para o lado de lá e perceber o que é melhor para a equipa, nunca desvirtuando daquilo que nós acreditamos. Professor, isso também acredito que era uma dúvida que eu tinha, não sei se o torcedor azulino que está do outro lado nos assistindo tem também. É professor, é técnico, é mister? Porque quando o Jorge Jesus passou por aqui, se popularizou muito a expressão. Como é que você gosta de ser chamado? Não, assim, às vezes os jogadores, e é normal, portanto, e até é uma palavra que se usa com muito respeito aqui no Brasil, porque se entende o professor como alguém de grande conhecimento, né? Portanto, e que é capaz de transmitir esse conhecimento. Eu costumo dizer, quando os jogadores me chamam professor, professor é de matemática, de português, eu não sou professor, eu sou mister. Se não quiser chamar mister, chama-me António, que eu tenho Pronto. Nome, é um bocadinho por aí, mas percebo e entendo. E eu também já estou aqui há muitos anos, portanto, para mim é extremamente banal e normal. Eu, aliás, já tenho até quase o meu pequenito, mas as crianças rapidamente apanham os termos de brasileiros, portanto, e ele tem muitas expressões, todas as vezes que... Já falo égua daqui de Belém ou não? Não, mas assim, uma vez ele falou para mim, assim, este menino está trolando. O trollar. Eu disse, o que é trollar? Depois é que a minha mulher me explicou que... A pegadinha, a brincadeira, né? Essas situações do professor, acima de tudo, é entender que é o respeito que os jogadores... E nesse aspecto aqui, no Brasil, os jogadores são extremamente respeitosos, principalmente quem está de lá. Antes da gente iniciar essa entrevista, a gente abriu uma caixinha de pergunta na... Opa, essa aqui é só o teste, estavam só ajustando aqui os equipamentos. Abrimos uma caixinha de pergunta para fazer um bate-bola com o torcedor, né, nas redes sociais, e chegaram muitas participações aqui, todo mundo querendo conhecer um pouquinho mais. Então, faça só as boas. Só as mais fáceis, né, de serem respondidas. Só as boas. Olha, o Soares XZ7 pergunta: o que você pretende fazer para deixar o Remo numa boa colocação na Série B? Primeiro, ganhar, né? Temos que ganhar jogos, portanto, e é a única maneira de angariar pontos é ganhando jogos, e para atingirmos aquilo que é um objetivo. Eu podia vir para aqui e era muito mais fácil para mim, vamos fazer jogo a jogo e logo à frente logo vemos, mas a expectativa é tão grande que eu ia os defraudar. Portanto, temos um objetivo claro. Agora temos que trabalhar e muito para ele, sabendo que vamos ter muitas pedras pela frente, e só através desse compromisso, desses valores de equipa, é que nós vamos conseguir todos juntos, e vamos precisar muito do Fenómeno Azul para poder, porque juntos somos mais fortes, divididos somos mais frágeis. É uma boa frase. Olha, a pergunta do Matheus Lima vai exatamente nesse sentido. O que você achou do Fenômeno Azul? Não teria oportunidade melhor para conhecer ali? Eu já joguei vários clássicos do futebol brasileiro, e até em São Paulo, mas este foi realmente um show fantástico. É evidente que a torcida está de parabéns. Infelizmente não conseguimos oferecer aquilo que os levou lá, porque isto no futebol, a única coisa que conta no final é o resultado. Eu próprio estou aqui em busca também, passado 10, 11 jogos, estou à procura de voltar às vitórias. Portanto, nem toda a gente perde, nem se perde sempre, nem se ganha sempre. Portanto, temos é que viver com os momentos e saber os ultrapassar, insistindo e nunca desistindo, acreditando sempre. E é uma coisa que eu faço e que transmito aos jogadores, e a equipa rapidamente também tem que voltar a vencer. Mas voltando, foi um show, um espetáculo, né, da torcida. Um espetáculo fabuloso, tremendo. Percebe-se a intensidade e a paixão que a torcida tem pelo clube, mas isso só revela a grandeza e a história deste grande clube. Um dos motivos que me fez
aceitar um desafio numa divisão inferior, por isso a minha vontade enorme e a minha motivação de devolver o remo à elite do futebol. Tem duas perguntinhas que fogem do futebol, mas são tranquilas de serem respondidas. O Alexandre Paiva diz: você gostou da comida do Pará? Já deu para provar alguma coisa da nossa culinária? Gostei. Tenho comido mais peixe do que é normal aqui no Brasil, nos diferentes cantos onde eu já vivi em São Paulo, já vivi 2 anos e pouco em Cuiabá e já vivi em Curitiba. Cuiabá, né? Em também. Curitiba. Não, em Cuiabá 2 anos e pouco, em Curitiba também já vivi 1 ano e pouco, portanto, e em São Paulo. Nunca em tão pouco tempo comi tanto peixe como nos anos todos onde estive noutros cantos do Brasil. Mas gostei e quero voltar a repetir. Então tá convidado. Daqui a pouco a gente leva ele para fazer um tour gastronômico aí para provar, porque não é só o peixe. Você sabe que tem que comer o peixe e tomar o açaí do lado. De preferência naquele calor de meio-dia ali na feira, que o suor já vai escorrendo, coloca uma pimenta. Aí tem uma pergunta do Oliveira aqui que diz o seguinte, já te chama até... O Oliveira é meu primo, então. Então por isso que ele usa aqui, não, ei Toninho. Né? Porque ele fala aqui, ei Toninho, já olha a relação de intimidade do torcedor, te chamando de Toninho. Você tá tendo dificuldades com as gírias paraenses, por exemplo? Toninho, eu no Corinthians era o Tonhão, aqui sou o Toninho. Portanto. Porque aqui já tem um Tonhão, né, que é o presidente, então pode ser o Toninho, então. Tá tendo dificuldade com as gírias paraenses? Ou dá para entender legal o que o pessoal tá falando aí pelos corredores, comunicação? Como eu disse, já são muitos anos no Brasil. O dialeto, para mim, é fácil, porque já o calão, quase, essa gíria, é fácil para mim. Futebol acaba sendo universal também, né? Enquanto alguém que já está aqui no Brasil há muitos anos, já sou quase luso-brasileiro, portanto, sou alguém muito identificado com o país. Acima de tudo, eu já disse isto várias vezes, não foi o António que escolheu estar no Brasil, foi o Brasil que o foi escolhendo, portanto, e eu até tinha dito a seguir ao Corinthians que agora vou dar uma pausa no Brasil, e houve realmente muitas oportunidades noutros cantos do mundo, para poder continuar a trabalhar, mas os convites vão surgindo e os desafios, principalmente pelos desafios que me são lançados, principalmente este, que me enche pelas pessoas que estão envolvidas, que me enche de uma vontade, de uma ambição enorme, porque perceber que por detrás está uma legião grande que anseia por esse regresso. Mas, até lá, vamos ter muitas finais pela frente e vamos precisar da ajuda de todos. É evidente que nós não vamos agradar sempre, portanto, uns gostam de uns, outros gostam de outros, mas com certeza vou tentar sempre tomar as melhores decisões, ou mais acertadas. Vou errar muitas vezes, mas espero acertar mais vezes para converter isso em vitórias e em pontos que catapulte o clube para onde ele deseja, onde as pessoas principalmente desejam e onde ele merece estar. Eu digo a vocês que assuntos não faltam. A gente poderia ficar aqui mais 1, 2 horas batendo esse papo, mas você sabe que até pelo formato do nosso Reicast, a gente precisa encerrar, infelizmente, mas já fica o convite aqui para uma segunda edição, porque ainda temos muito mais para conhecer desse Toninho, ou do Tonhão, ou do Antônio Oliveira, mas que é o técnico do Clube do Remo, que está de mãos dadas com esse projeto para levar o Leão para a Série A. Professor Mister, valeu, meu amigo, obrigado, satisfação também conhecer você, e vamos juntos aí, né? Um prazer enorme poder estar aqui convosco e, acima de tudo, um orgulho enorme poder representar este enorme clube com uma torcida apaixonada como esta. Beleza, recado dado e a gente tá junto com o Leão aí nessa caminhada na Série B rumo à Série A. Para você que assistiu esse episódio do Reicast, não esquece de estar compartilhando aí nos grupos, deixar teu comentário, a tua curtida e, claro, inscreva-se no nosso canal para fazer da Remo TV cada vez mais forte. Valeu, galera! Tchau!